Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E nós teremos hoje um convidado aí internacional que vem direto de Portugal para a gente bater um papo bacana. Boa noite, Tássia, seja bem-vinda. Galera linda chegando, vamos guardando o pessoal entrando aí na nossa live de hoje. Vem, Tassinha. Então, vamos estar aí falando um pouquinho sobre o tarô como uma ferramenta terapêutica. E nós temos o tarô adivinhatório, né? Que é aquele que você tira as cartas e faz perguntas, enfim, né? Mostra um pouco lá na frente. O que a gente vai falar hoje, ele já tem um cunho mais específico que é como que eu posso, né? Existe isso de usar essas cartas do tarô para estar ajudando em relacionamento, na saúde, enfim, em várias partes da nossa vida. Aninha, boa noite! Seja bem-vinda, oi de novo, né? Aninha que estava acompanhando a nossa live anterior aí, mandando muita luz, paz pro planeta, né, Aninha? Vamos iniciando aí mais uma live, né? Uma seguidinha na outra pra gente não perder o, né? Não perder o link já. Opa, entramos, né, Aninha? Então, como eu estava falando, Aninha, a gente hoje vai estar tratando aí de um assunto, né? A Aninha que já também perguntou um pouquinho uns dias atrás, né? O tarô, como que, né? O tarô terapêutico, existe isso, né? O que ele pode estar ajudando, né? Então, podem perguntar o que vocês quiserem. Aí hoje temos um convidado internacional, direto de Portugal, que vai estar aí falando com a gente. Ele é terapeuta, também trabalha, né, com tarô, e por isso que é bacana aí, eu resolvi convidá-lo, porque o trabalho dele também é muito bacana por lá, né? Ele trabalha um pouquinho com o tarô mais terapêutico e tarô de Marsella, né? Que existem vários tipos de tarô, né? Tem o tarô de Marsella, tem o tarô egípcio, que no caso a minha postura é mais pro tarô egípcio, né? E ele já trabalha mais com o tarô de Marsella, então por isso que eu achei bacana pra gente ver as especificidades de cada um, né? O que cada um pode trazer. E assim, não tem um melhor ou pior. Na verdade, cada um vai trazer uma especificidade e é bacana conhecer pra gente ver qual que a gente tem maior afinidade, qual que a gente aí pode estar utilizando né? Tanto como terapeuta, né? Pode estar utilizando, quanto para consultar qual será que é o mais interessante para estar utilizando nas práticas, né? Boa noite, o Carlos está aí também de volta com a gente aí acompanhando, né, a nossa live de hoje. Então é bacana porque às vezes o pessoal fala, eu faço tarô, mas existe N tarôs, né? Existe uma variedade. Até mesmo no tarô egípcio existem variações, né? Do próprio tarô egípcio já tem variações, como o Nefertari, tem o egípcio mesmo, tem outras canalizações, né? Que foram pessoas que foram conhecendo, mas o tarô mesmo, ele tem origem no Egito. Quem trouxe toda essa sabedoria foi o Antigo Egito. Então ele vem desde lá, né, até os nossos dias de hoje para ser configurado como ele é hoje. Então existem várias vertentes que foram se modificando com o que era de antigamente para o hoje, se modificou muita coisa aí. Fabiano, boa noite, o nosso convidado chegou aí para nos ajudar aí no nosso bate-papo sobre o tarô. Seja bem-vindo e pode estar aí. A Lu chegou,
Tudo bem? Pode estar entrando aí na nossa live para se apresentar. Já falei um pouquinho de você. A Luciana, boa noite. Né, Lu? Já falamos, nos vimos hoje, né, Lu? Tá? Vamos lá? Vou colocar o Fabiano aqui para nós batermos um papo agora. Vamos lá. Seja bem-vindo Olá, aí, Fabiano. tudo Boa bem? Boa noite, noite. tudo bem, querido? E Pronto, aí? depois eu fui ver, eu demorei porque eu fui ver que eu não tava aí na página, né? Aí eu Aí tive, você, oi! falei, por isso que não aparei eu esperando aparecer a notificação do direto e nada, e nada. Eu falei, mas como assim? Você, Aí eu fui lá na página. oi? Você, ai, já Tá, esqueci de pronto. entrar, oh, meu Deus. Pô, Acontece, Fabiano, é tudo, a tecnologia é tudo muito novo ainda, né? Então, não se preocupa não, né? Que a gente está se adaptando aí às tecnologias. Eu falei que eu também, como quando eu iniciei, eu falei assim, ai meu Deus, qual o botão que eu tenho que apertar e o que que eu, né? O que que entra, o que não entra, né? Mas seja pronto. bem-vindo Obrigado. aí. Aê. E aí, como está? Então, está preparado aí? A galera tem uma galera maravilhosa aí, tá? Que quer saber um pouquinho, conhecer um pouquinho do Fabiano. Se apresenta aí, Fabiano, para a galera. Tá bem. Então, boa noite para todos, boa tarde, boa noite, né? Não, boa Boa noite, tarde. porque Boa é, noite. né, boa noite. É porque a gente tem que explicar que Tá, ele tem 4 horas de. tá Ele na tá noite. mais noite ainda, né? A gente tá na noite, ele já tá Já, 4 horas a já tô mais que a gente, né, quatro, pá? 4 horas no futuro, eu falo. Olha, então, eu sou Fabiano Viana, é, eu sou jornalista, trabalho na área da comunicação, né, trabalho com essas técnicas de comunicação também, comunicação e marketing, e também sou terapeuta integrativo, terapeuta holístico, né, trabalho aqui em Portugal, com essas duas áreas, e dentro dessa minha área holística, dentro dessa minha atuação holística, eu também trabalho com o tarô. Né? Foi uma ferramenta que eu descobri na minha caminhada há muito tempo, já estava presente, já me chamava, já me convidava, e é muito curioso como é que Tava. eu a minha história com o tarô, depois eu conto um pouco. Pronto, este sou eu. Né? Aqui Sou eu. tento lidar com essas duas realidades que, no fundo, eu tento complementá-las, né? A minha formação inicial, Uhum. eu sou jornalista, né? Então eu trabalho com essa parte da comunicação mais ampla, não exatamente só com o jornalismo, mas com a fotografia, com design, com produção de vídeos, né? E a Bacana. terapia holística. E para mim também isso é uma forma de comunicação, né? E aí com o Sim. tarô mais ainda, porque o tarô também são ferramentas de comunicação conosco mesmo, a partir de nós mesmos, no meio de um espelhamento, que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Pronto. Isso, bacana. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, Fá, que a gente tem várias ramificações, né, no próprio tarô. Existe tarô, que eu expliquei, né, que o seu estudo é mais forte no tarô de Marsella, né? Isso. E Hum. que nem eu falei, quando eu estudei o tarô egípcio. Então, assim, porque você vai se identificando com o tarô que você tem a identificação, né, com o Uhum. terapeuta, Sim. E o né? tarô egípcio ele é muito curioso porque eu falo que ele é um pouquinho mais difícil para se entender e tudo mais aprofundado, né, Márcia? Porque Sim, ele tem a base, né, dos arcanos do tarô, mas aí tu tens que saber um pouco mais de mitologia egípcia, porque é sim. símbolo da mitologia egípcia, né? Então tu tens que trazer ali a interpretação tradicional do tarô junto com a mitologia egípcia, né? Pronto. E Né? aí Existe. o meu trabalho com o tarô é o tarô de Marselha, que é esse tarô tradicional, né? Que na história Uhum. veio e chegou até aqui à Europa, pela França, e na França se disseminou, chegou em Marselha, depois se disseminou, né? E aí nós temos depois os vários desdobramentos deste tarô tradicional. É por esse motivo que tem esse nome, né? Por ter Isso porque se na cidade de desenvolvido aí. então, na verdade, ele chega ali na cidade de Marselha, ele tem uma. É como se fosse. Se convencionou um padrão. Né? Então, as Uhum. formas de, depois de.
publicar os tarôs, de pintar e enfim, de ensinar a base da interpretação do tarô, foi a base de Marcella. Então, depois vieram as escolas esotéricas, como a escola da Golden Dawn, do Eduardo White, né, do Crowell, mas sempre a base foi partindo do tarô tradicional de Marcella. Tá bom? Então é com esse que eu trabalho e que gosto muito. Pronto, vai me perguntando que eu vou falando as coisas aqui. Vamos lá. Hoje eu te coloquei do outro lado, né? Porque normalmente você que entrevista, eu que tô assim, olha, tá vendo? Não, mas pode estar me perguntando também, que a gente vai. É um bate-papo aí bacana. Você falou, né, do Marcella. A configuração das cartas são as mesmas para todos? Ou existe diferença aí? Assim, o tarô de Marcella, o deck dele, então ele tem os 22 arcanos maiores. Esses arcanos maiores são figuras, são desenhos, né? E os 56, que são os arcanos menores, no tradicional de Marcella não tem desenho. Então, por exemplo, são 3 copas, são 3 taças, né? São espadas, 5 espadas. Os 5 de espadas, então são 5 espadas, né? 5 espadinhas. Antigamente era muito mais difícil o aprendizado nesse sentido, porque para tu fazeres a interpretação só com a figura do naipe, tu tinhas que saber o quê? E hoje ainda nos cursos se ensina, eu dou o curso de tarô aqui, então eu passo isto, né, para as pessoas, embora hoje, por causa das escolas esotéricas, que depois desenharam as cenas nos arcanos menores, né? Então, por exemplo, hoje, como o deck do Eduardo White e outros tarôs que existem hoje, baseados no de Marcella, né? Eles desenharam a cena. Então, se é o 5 de espadas, eles desenharam a cena do significado do 5 de espadas. Então, nós olhamos, é mais fácil para interpretar. Mas, antigamente, ou quem segue o tarô tradicional, que são só 5 espadas, como é que acontecia? O tarotista, o tarólogo, ele tinha que saber, então, o significado do elemento. Então, do elemento, no caso, espadas, o elemento é o ar, né? Ele tinha que saber o significado do elemento, o que é ar, né? Significava, né? O significado. O que é a manifestação humana nossa a partir do ar, do elemento ar, e mais os 5, a energia da numerologia. Então, se misturava o elemento com a numerologia. E aí o tarólogo, o intérprete, o oraculista, tinha que fazer essa junção e dar a interpretação quando saía as 5 espadas. O que significava isso, né? Nossa, hoje era muito mais complexo, né? Era muito mais complexo. Tinha que saber as duas coisas e poder fazer a interpretação só ao olhar 5 espadas. Hoje não, hoje já tem a cena desenhada, ajuda mais, né? Sim, com certeza. É interessante, nós no curso, primeiro eu passo isso no módulo dos arcanos menores. É importante saber a energia do número 5 na numerologia e o significado do elemento. Eu dou essas duas possibilidades, né? Mesmo que a pessoa tenha... no curso eu trabalho com o tarô do Eduardo White, que já são as cenas desenhadas ali do dia a dia, né? Mas, por exemplo, se a pessoa pega um baralho que só tem as figuras dos naipes, ela consegue também interpretar, né? Sim. E tem que ter... que a figura, a imagem é muito mais tranquilo, né? Porque você vê, meio tipo... Até para gravar, né? Eu falo isso porque eu utilizo o tarô de Nefertari, não sei se você conhece, né? Ele é todo brilhante, ele é todo, né? Então, tem todo o desenho, ele é todo desenhado, então lógico que é muito mais fácil de você olhar, você já sabe a característica que ele é. Se é uma carta que vai, né, trazer... uma iluminação, enfim, né, algo bacana, né, a respeito daquilo que você está tratando, né. Eu falo isso porque, às vezes, quando você fala assim, tarô, a pessoa já fica, não, mas tarô adivinhatório, como assim você, né, que eu tenho que explicar, né, eu não sei se você também tem essa mesma dificuldade, porque aí a pessoa já leva para esse lado, não, mas eu não quero, não, é que ele vai te ajudar num fim terapêutico, né? Então, o que você pode me falar um pouquinho da sua prática, né? Como usando o tarô na terapia. O que ajuda a pessoa? O que você pode me falar da sua experiência, Fá? Sim, essa é a minha filosofia, né? Eu trabalho com tarô e nos cursos que eu dou aqui em Portugal,
eu tento dar este foco mesmo, né? Inclusive, as minhas chamadas para o curso sempre é assim, tarô terapêutico ou tarô para o autoconhecimento, né? Porque eu vejo que as cartas, né, esse conjunto de decks, esse conjunto de figuras, eu vejo não, mas isso é um estudo que se tem, existe biografia de quem estuda mesmo a fundo o tarô, elas são reflexo da nossa manifestação no mundo, né? Então nós temos aí os 22 arcanos maiores, eles são, por exemplo, o movimento da nossa alma, podemos dizer, aqui, neste plano terrestre. E os 56 são as nossas manifestações no mundo, são cenas das nossas manifestações no mundo, a partir de 4 formas, né? Então, na forma mental, como é que nós nos manifestamos mentalmente, com a nossa louca, que pensa, que cria situações da nossa existência também, que nos complica, porque cria essa expectativa, tudo. Então, tem o naipe de espadas. Depois, a nossa manifestação no nosso plano sentimental, nas nossas emoções, na nossa forma de valorar as coisas, é o naipe de copas, né? Depois, a nossa manifestação no entusiasmo, no espiritual, no energético, naipe de bastões. E a nossa manifestação do ter, do possuir, do ter e não ter, a nossa manifestação material, o naipe de copas. E aí nós vamos ver o quê? Que cenas nós vamos ver lá? Não vamos ver cenas de outro mundo, de outro planeta, sobrenatural, não. São cenas do nosso dia a dia. Então, por isso que quando nós fazemos um jogo do tarô, tiramos cartas do tarô, bate certinho com o nosso momento. Primeiro que há uma atração energética, eu chamo, né? Porque a carta te chama. E tu escolhe exatamente a carta que vai falar daquela casa ou daquela questão que tu queres saber, né? E aí há um espelhamento que acontece com a tua existência. E ali tu te reconhece, sabe? Mas olha, como fala os portugueses, fogo. E é bacana, né? Você se vê, porque às vezes você tá tão envolvido naquilo que você não consegue ter esse olhar. É como se você tivesse esse olhar de fora. Né? Você começa a se ver do lado de fora, eu não estou mais envolvido ali, né? Então, é um reflexo mesmo que tem de ti. E isso é extrema... E pronto, como nós, como terapeutas, que trabalhamos com outras técnicas, o que acontece? Então, quando eu abro... Eu trabalho muito com a mandala astrológica, que é aquela casa... Sim, do egípcio também. A do egípcio também, a mandala astrológica. 12 casas que nós não tem nada com astrologia, nós só apenas emprestamos da astrologia o significado dos arquétipos de cada signo, né? Isso. Então, depois, quando eu abro essa mandala, pronto, a pessoa se reconhece. Eu geralmente falo assim, olha, tudo que eu vou falar, tu já sabes. Vai ser apenas uma fotografia do teu dia a dia. Vai ser apenas uma fotografia que tu vai te fazer, que tu vai te reconhecer aqui, né? E aí, a partir disso, dá para perceber muitas coisas, né? Decisões que mostram que precisam ser tomadas, né? Conflitos de pensamento que estão ali, às vezes sentimentos que não estão bem trabalhados, processo de cura que precisam ser feitas, apegos ao passado, que a pessoa às vezes está apegada, né? Dúvidas, às vezes o pensamento todo confuso, quando sai a carta da lua, a pessoa está numa confusão, numa fria mental, né? E aí, depois, não dá para eu falar assim, pronto, agora vai embora e é isso. Vai embora, tchau, acabou, viu? Já te falei tudo que você tinha que falar. Como terapeuta, e é dentro desse universo holístico que nós trabalhamos, olha, nós temos muitas ferramentas que aí eu ofereço para a pessoa. Olha, então, diante da situação, se calhar seria interessante tu tomares um floral de bar, que vai te ajudar a limpar um pouco esses pensamentos confusos, vai te ajudar a ter um direcionamento. Já antes de iniciar o tarô, já faço a olfação com aromoterapia para dar uma acalmada, para dar uma estabilizada, uma focada naquele momento. Depois eu ofereço um pouco aromoterapia. A Clau está aí na live da mestra. Boa noite, Clau, que está aí, chegou. E pronto, e daí eu posso oferecer um reiki, depois como ela pode tratar aquilo que ela viu na vida dela, né? Os desafios que ela tem que tratar ali, ela pode tratar de uma forma mais suave e com os processos terapêuticos. Então, por isso que, para mim, o tarô, ele é essa primeira comunicação, né? Que a pessoa pode fazer com ela mesma e depois como ela pode direcionar alguns processos terapêuticos, porque fica mais fácil. Até para mim fica mais fácil como terapeuta, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem falar, não conseguem expressar. Não consegue se expressar, né? Ou às vezes também tem medo de falar, né? Falar assim, se eu falar isso, sei lá o que... Né? Bate aquele medo, eu não sei, eu não conheço
o outro que tá ali, né? Principalmente na primeira vez, a pessoa fica meio receosa. Tem pessoas que gostam, né, de se expressar, falam, né, bastante, mas tem Sim. outras pessoas que são bem introvertidas, né? Então é muito mais difícil de você chegar para fazer um trabalho com esse tipo de Uhum. pessoa. E o tarô já dá essa E abertura, né? o Alta fala exatamente isso. Porque, e é isso que é a minha ferramenta, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se expressar, olha, então abrimos o tarô, porque aí o tarô tem um autor que diz assim, que é uma forma de nós brincarmos como uma criança, que olha os símbolos, olha a figuração, olha ali todo aquele imaginário de uma forma lúdica, né? Que traz coisas sérias, mas de uma forma lúdica, mais suave, né? Então, por exemplo, quando sai uma torre dentro de um campo de, sei lá, de relacionamento, e que revela que a pessoa está a passar, de repente, por uma situação de, enfim, de desestrutura do relacionamento dela, do casamento, do namoro, que até então ela não conseguiu dizer, mas o tarô mostra, né? Porque o tarô não é que ele é um bruxo, um mágico, não. Tem gente que vem com essa característica, né? Ele só fez um reflexo do nosso inconsciente. E a pessoa fala assim, pois eu estou passando exatamente por isso, né? Então, é muito mais fácil eu olhar isso e poder conduzir a pessoa, né? Oferecer um floral mais direcionado, falar assim, olha, seria interessante fazer um pouquinho de reiki, um pouquinho de terapia energética, talvez uma massagem para relaxar, sabe? Para poder tu conseguires enfrentar e saberes resolver essa situação. Então, ou seja, o tarô me dá algumas ferramentas para eu conversar com a pessoa que ela às vezes não conseguiu se expressar. E aí, por meio do lúdico ali, por meio das cartas, dos arcanos, eu E tive essa até informação. isso, e até, Fabiano, a pessoa refletir, né? Porque ela tá vendo e a gente tem que, não adianta só ver, a gente tem que tomar atitude sobre aquilo que a gente tá vendo. E às vezes uma palavra que o terapeuta fala, né, de olha, tal, e aí a pessoa já, nossa, é verdade, né? Muitos quando eu faço a Abra, né? Coloca as cartas dela e fala assim, nossa, tem tudo a ver, eu tô passando por esse momento mesmo que você tá falando. E como que eu faço para mudar essa vibração, né? Porque é fácil, né? Que nem você falou, mostrar, mas e aí? Como que eu, né? Como que eu mudo essa vibração, essa energia? Porque nada que nada, também a energia tá circulando ali, a energia da vida, Uhum, né? sim. E então, por isso que ele é maravilhoso, porque às vezes a pessoa não consegue expressar, ela não consegue dizer que ela está passando por uma desestabilização, ou que ela passou por uma mudança brusca ali com a roda da fortuna, que teve a roda rodou, né, e teve que passar por isso, ou ela está fechando o ciclo, quando vem a carta da morte, ela fecha um ciclo, né, ela está fazendo um processo de transformação, às vezes ela não consegue expressar com palavras, e aí por isso que é interessante, vem o tarô se torna lúdico, e por meio do símbolo, ela confirma aquilo, no caso o cliente confirma aquela situação que ele está, e eu vejo isso ludicamente. E sei o que significa isso como um oraculista, sei o que significa isso numa manifestação na vida da pessoa. Né? E fica mais Sim, fácil o sim. processo terapêutico, né? Eu Pra, intencionalizar, né? uhum. A Aninha tá até falando, ela fala assim, então mostra o problema e como tratá-lo? Né, ela faz uma pergunta aqui. Não, como tratá-lo não, Ana, assim, na verdade nós vamos ter a situação clara, né? Como tratá-los, somos nós que temos algumas ferramentas terapêuticas que podemos indicar, né? Então, por exemplo, se numa tiragem eu percebo que a pessoa está passando, por exemplo, por um processo de por exemplo, se ela está fechada sentimentalmente, se ela está bloqueada, porque ela traz mágoas, ela está pegada ao passado, algum trauma do passado, alguma decepção do passado. Né? O tarô vai me mostrar isso, e a pessoa tem que e confirma. A pessoa confirma, olha, de fato eu estou a passar Sim. por isto mesmo. E a pessoa conta a história. Porque ali o tarô deu simbolismo, deu significado, né? E a pessoa vai me contar a história agora real, né? E aí, eu como terapeuta, sim, indico um tratamento para isso, se a pessoa estiver aberta para isso, claro, né? Então é isso, tem Depende da que pessoa que quer tá conhecer. preparado, porque tem gente que às vezes vê e fala, não, tá tudo bem, não quero mexer nisso não, tá bom assim. E aí, Né? eu sabendo disso, eu posso indicá-la, por exemplo, um floral para romper os traumas do passado, um role para limpar o coração, para abrir, para expandir o coração para o amor mais incondicional, percebe? Então, na verdade, é dentro deste campo.
Né? O tarô não vai falar assim, Uhum. ó, tem que tratar assim a Sara, ele vai só mostrar a situação. Porque o tarô é o espelhamento do nosso inconsciente, é o espelhamento da nossa manifestação no Da mundo. nossa manifestação. Ela também pergunta aqui, o tarô de Marcela é igual ao egípcio? Né? Ela colocou, exemplo, pode cortar o que foi revelado em determinada situação. Então, É, bom, que nem você explicou, né, o de Marcela, né, tem essa característica da mandala também, né? Acho que você falou que é uma coisa que também utilizo, né, para a gente tentar, né, ver um pouco da diferença aí, né? Trabalha também com os dois nos arcanos, né? Aí eu não sei como no de Marcela, se você tem a opção de só trabalhar os maiores, só os menores, tem essa opção? Fabiano, não. só com os maiores dá para se trabalhar. A questão é que fica muito incompleta a situação, porque os arcanos maiores, eles são 22, né? E eles são esses grandes Uhum, arquétipos, assim. Né? Então, por exemplo, o que seria? Deixa eu dar um exemplo disso. Por exemplo, é, a carta dos enamorados, que é o arcano 6, né? O arcano 6. uhum, O que ele traz? Ele é a carta do livre-arbítrio, ele é a carta das escolhas que nós temos que fazer na vida, ele é a carta que fala das decisões que nós temos que tomar, né? Ou das dúvidas que nós estamos, que precisamos dar um direcionamento, mais ou menos isso. Então, se eu uso só os arcanos maiores, eu vou falar para a pessoa, olha, tu precisas tomar uma decisão neste campo, estás com dúvida nisso, como é que tu estás? Fica muito aberto. Se eu jogo o menor isso junto, o menor vai me dar o por menor, por isso que é o arcano menor. Ele vai, é como se vai o arcano maior, minuciar. o arcano maior, ele é a ação, ele é o verbo. O arcano menor é a ação do verbo. E aí, quando eu jogo com o menor junto, o menor vai me indicar onde é que ela tem que tomar aquela decisão. Então, por exemplo, se sai um arcano maior, os enamorados, com 2 de copas, que é a carta da parceria, das parcerias, da reciprocidade, eu já sei que a interpretação o tarô me trouxe, e eu como oraculista vou interpretar que ela está precisando tomar uma decisão com relação a alguma parceria que ela está a viver. Pronto, pumba. É Bacana, bacana. aquilo. Então, ele meio que te direciona mais, Me né? direciona, né? Mas eu Te posso direciona jogar só mais. com 2. E aí, Pode, né? só que aí eu preciso indagar com a pessoa. O que é isso? Aí a pessoa tem que me contar. Percebe? Entendi. Eu te perguntei porque no tarô, né, só para ter uma comparação, no Sim, tarô do egípcio também, a gente tem as opções, né, só não tem uma tão configuração quanto o do de Marcela, que de esmuciar, né, detalhar, né, vamos dizer, detalhar, que é para isso, né, o tarô egípcio, ele tem um pouco mais, vamos dizer, um pouco também da própria energia egípcia, ela às vezes não configura, né, os menores são utilizados às vezes mais para o adivinhatório do que para a abertura, porque a carta ela é um pouco mais abrangente, né? O arcano maior, ele já tem uma abrangência enorme, então às vezes com o que a pessoa está falando, você já consegue direcionar. Então, às vezes não tem tanta, que nem o de Marcela, que já consegue detalhar. O egípcio já não tem tanto essa característica de pegar. Por quê? Porque ele trabalha muito com essa energia egípcia de tipo, apareceu alguma coisa, um problema ali na questão trabalho. Vou dar um exemplo, tá? Partiu uma casa na sessão trabalho, deu, sei lá, algo que não é bacana, uma carta não bacana. Agora, falando por nome, acaba não recordando, pode ser a morte, enfim, uma carta bem, né, trava, assim, né, que é a trave. E lá, nessa daqui, eu vou trabalhar o quê? Com a energia, né, a energia egípcia vai falar, você realmente quer essa energia para essa casa do trabalho? A pessoa fala, não. Eu tenho como, o quê? Como se fosse fazer um corte nessa carta. Mas é um corte energético. Né? Então, bom. Eu não conhecia né? a parte do Egito. Eu não quase O egípcio a gente consegue, o de Nefertari, né? tinha perguntado de fazer cortes. Tá, perfeito. Isso, eu posso fazer um corte energético. Eu não quero vibrar essa energia que não tá legal. Eu faço um corte para ela vibrar, tanto que a gente utiliza, não sei,
no de Marsella, se vocês utilizam também os elementos, né, os 4 elementos, fogo, ar, água, Tem, tem, né? todos têm. E a gente energiza essa casa, né? Depois que eu corto ela, né, a gente tem a adaga, né, que é um simbolismo do corte, então tem muito simbolismo, né? O tarô egípcio tem uma simbologia muito grande. Então, eu corto com a adaga e eu vibro energias positivas. E eu coloco o quê? Um cristal, né? Um cristal que vai dar energia bacana para aquela carta, para que ela emane coisas positivas. Eu até falo para o meu cliente, emane sua energia para essa carta agora, o que você deseja. Então, tem a característica muito energética, bem presente, né? Diferente um pouquinho do de Marsella, para a gente tentar, né, decifrar. E aí você vai trabalhando, né, cada casa, né, de um jeito. Ana falou o que ela queria dizer, exatamente. Pronto, de Marsella é uma revelação do teu momento presente, né? Ele tem essa configuração divinatória que a gente chama, que é de prever, de olhar um pouco para o futuro, mas todo esse trabalho, se calhar, há tarólogos que façam isso com o de Marsella. Eu não conheço, eu não trabalho assim, né? Mas tradicionalmente o tarô de Marsella, ele é uma revelação do teu momento presente a partir das tuas 4 manifestações, que é aquilo que eu falei: mental, espiritual, sentimental e material, né? É para tu olhar a fotografia do teu momento. Cada um tem as suas especificidades, né? Não dá para eu até brinco, não dá para saber, melhor, não existe isso, né? O que nós temos aqui é um sistema de oráculos, né? De oráculos. Sim. E aí nós temos por exemplo, a própria astrologia, a numerologia também são oráculos, né? E todos os tarôs também são oráculos. São ferramentas que nós temos neste planeta, nesta dimensão, que nos ajudam a nos percebermos, né? A nos percebermos, a dar direcionamento por meio de figuras, por meio de símbolos. Esta é a compreensão que eu sempre trago com relação ao tarô, né? Que nem eu comecei na live falando assim, o quanto eu também, né, tinha essa questão que eu trazia, porque você sempre ouvia falar, né, das pessoas que vinham do tarô, não, porque o tarólogo falou para mim que lá no futuro vai acontecer isso. Então, eu mesmo tinha uma crença muito complicada, porque todo mundo só me falava, eu falava, eu não quero saber lá na frente, caramba, eu não quero saber o que... Para mim tem que ser surpresa, né, brincando meio que assim. E aí, quando eu comecei a estudar, a ver a fundo, eu falei assim, nossa, não tem nada a ver, né, é totalmente distorcido, né, o quanto se distorceu. Esse é um pouco as coisas que eu passo para os alunos no curso, eu bato muito nisso, né, de falar assim, olha, tomem cuidado das coisas que nós previmos, né, para as pessoas. Por quê? O que acontece? Nós somos regidos pelo livre-arbítrio aqui neste planeta, né? E o livre-arbítrio é uma coisa tão sagrada nossa que nem a divindade mexe. Ela pergunta, queres fazer isto? Quero. Não quer? Não quer? Não queres. E a divindade respeita nesse sentido, isso em termos espiritual. E aí no tarô é a mesma coisa, porque assim, o que eu gosto de trabalhar, a pessoa gosta de trabalhar muito com a mandala astrológica, porque a mandala astrológica são 12 casas e que revelam o teu agora, o teu momento, né? Outro tipo de tiragem que eu gosto de fazer é fazer assim, o que está favorável para ti neste momento, o que está desfavorável. E aí, olha bem para o que está desfavorável, porque isso aqui tu tens que transformar, né? Pronto, é geralmente assim. Mas o tarô, ele é, hoje no Código de Ética, nos congressos mundiais, ele é um oráculo divinatório, que prevê o futuro, né? Mas eu oriento assim, cuidado em prever o futuro. Por quê? Porque o tarô, ele tem esse poder de mostrar o futuro, né? Porque presente, passado e futuro, quem determina somos nós, porque está tudo aí. Por isso que o oráculo consegue prever o que vai acontecer. Mas, entretanto, o oráculo fala para nós que vai acontecer, mas tem nossa interferência humana. Aí eu falo, por exemplo, que de repente a pessoa perguntou lá, quis indagar se naquele teste que ela fez, naquela entrevista, ela vai passar. De repente o tarô falou, as cartas mostraram ali que vai ser muito positivo, que tem a possibilidade dela passar. Sim. Pronto, aí a pessoa vai com aquilo. Mas aí de repente ela fez um teste em seguida e ela estava mal nesse dia, não conseguiu responder o teste.
E aí pronto, já não passou. E aí, a culpa do tarólogo. Com certeza, foi você, Fabiano. Você falou para mim que ia passar? Não. A nossa interferência humana no nosso futuro a todo momento, né? Então, por isso que eu falo para os alunos, muito cuidado com essas questões de prevenção. Lê o agora da pessoa, né? Porque, e mesmo que se for fazer alguma prevenção para o futuro, fala a partir do agora. Por exemplo, na mandala astrológica tem 2 casas que elas são mais de futuro, que é a casa de Sagitário e a casa de Capricórnio, né? Que é que é projetos futuros, né? A casa de Sagitário são as aspirações futuras, né? E a casa de Capricórnio são os projetos futuros. Mas o quê? É partido do agora. Então, falando assim, fulana, agora, Márcia, por exemplo, Márcia, agora tu estás a aspirar isto neste momento. Mas daqui para a semana pode ser que se tirar, a Márcia já está esperando outras coisas, porque nós estamos a todo momento escolhendo, decidindo coisas. A gente tem que que nem você falou, livre-arbítrio, né? Eu posso... Aí no meio, né? Então, sempre... Aí, dessas casas, eu consigo falar, olha, agora tu estás a aspirar isto, porque o tarô mostrou, né? Pronto. E fica com aquilo. Então, eu tenho muito cuidado, eu piso muito, assim, ovos com relação a dar respostas de preventor. Outra coisa é de saúde também. Saúde é super complicado, né? Quando as pessoas querem perguntar sobre saúde. Isso, inclusive, está bem definido no código de ética dos tarotistas da Célia, que está lá, nós não somos médicos, nós não somos clínicas de fazer análise. Não conseguimos, né? Se a pessoa perguntar isto, tenta ao máximo falar assim, olha, quem dá um resultado é o médico. Se tens algum sintoma em alguma parte do corpo, o mais indicado é ir buscar um exame, uma análise médica. Pronto, este é o resultado preciso. Né? O tarô não dá. Há quem trabalhe com isso, que dá, pronto. Mas se a pessoa insiste, olha, tira uma carta lá e de acordo com a interpretação, fala lá para a pessoa. O resultado é do médico. Né? Isso tem que ser muito claro, isso faz parte do código de ética. Nós temos que agir assim, dentro de uma consulta. E às vezes tem até pessoas que perguntam, né? Que você fala, quer fazer uma pergunta, né? Tal. Aí a pessoa faz, né? Tipo, sim, não, vamos ser uma pergunta mais, né, categórica. E, sei lá, sobre relacionamento, né? Isso, sei lá, já aconteceu de alguns clientes, isso eu devo ficar ou não com esse, né? Com esse namorado, com esse fulano. E aí, às vezes, dá não. Mas, às vezes ela não tá, né? O não é que é um não que é pra você ir lá desistir. É porque ele não tá nesse momento com essa conexão com o que você deseja dele. Né? Então, porque você tem que também saber interpretar, porque senão a pessoa começa a sair, não, mas você falou que não era para mim ficar com fulano, não falei nada. Eu gosto de tirar muito essas tiragens do que está favorável e do que está desfavorável ao relacionamento, porque aí a pessoa já vê, né? Eu, particularmente, e aí também é do código de ética isso, nós não devemos dar resposta sim ou não, e isso é muito prático do tarô de Marcélia. Outros tarôs, outros decks, por exemplo, o baralho cigano. O baralho cigano é bem direto. A característica dos baralhos ciganos, eles são bem diretos, assim, né? O tarô de Marcélia, ele vai levar a pessoa a uma reflexão, e ela toma a decisão dela. Então, por exemplo, no caso de relacionamento, eu gosto de fazer isso. O que está favorável, o que está desfavorável. Então, a pessoa vê que naquele momento do relacionamento ela tem coisas favoráveis, porque sempre, né? E o que está desfavorável é o que ela vai julgar para ela, se ela quer continuar com aquilo ou se ela quer fazer um movimento para transformar aquilo. E aí é o movimento que ela tem que fazer, né? Junto com o parceiro ou com a parceira dela. A Ana pergunta aqui, a leitura é válida por quantos dias? Olha, quantos dias? Essa que eu trabalho, eu tenho 2 tiragens que eu gosto muito. Tem uma que é tradicional, que é as 12 mandalas, né? A mandala das 12 casas. Nós indicamos abrir esta mandala só depois de 6 meses. Eu falo sempre para os meus clientes, depois de 6 meses abrir novamente. Porque ali, como vai mostrar coisas que a pessoa tem que tomar decisões, tem que transformar, tem que resolver. Então é mais ou menos um tempo ali que a pessoa consegue fazer isso. Há tarotistas, há oraculistas que indicam até 1 ano para abrir depois uma mandala astrológica, né? Tem uma outra tiragem que foi até eu que criei, baseado numa energia que eu fiz uma formação aqui em Portugal, que é a energia RS3, que é a rede de sincronização tridimensional. Então eu criei uma tiragem de 11 casas,
que é para a pessoa ver a missão do ano dela, né? Que seria a missão do ano, ou o objetivo principal do ano, se a gente fosse falar no campo de desenvolvimento pessoal, né? Então, essa mandala, por exemplo, só se tira novamente depois de um ano, né? E aí é uma tiragem que eu criei dentro das 11 casas, que a pessoa pode tirar tanto no ano natalício, no ano civil, quando começa o ano civil, ou ela pode tirar no ano natalício dela, né? Quando começa o ano natalício. Também dura por um ano isto, né? Mais ou menos assim. Então, esses são os dois tempos que se tem. Não sei como é que no Egito se tem coisas assim. No egípcio, como a gente trabalha com a energia, essa energia ela flui durante 15 dias, e você tem que renovar, como se tivesse uma renovação da energia. Você vai voltar, né, novamente daqui a 15 dias para você fazer uma nova energização. Porque como ela trabalha muito com energia, você tem que resgatando a energia, que nem a gente falando um pouquinho de reiki, né? Como você citou aí. O reiki o tempo todo você tem que manter essa energia, essa vibração. Então, porque aí vai chegando, né? Como ela mexe muito com a energização, né? Com a energia egípcia, então tem um tempo para essa energia estar fluindo bem. E aí vai chegando uma hora que ela, né? Não é obrigatório, né? Tirar de 15 dias, não. Mas a energia vai estar muito mais fluindo em 15 dias, tá? Você pode de mês em mês, tem cliente que fala, Márcia, vou tirar todo mês para ver o que mudou, o que, né? Porque assim, aí tem como a gente trabalha mais com os arcanos maiores, então não tem tanto essa coisa mais definida, né? Então, ele vê um aspecto maior, um aspecto mais amplo, né? Então, aí numa outra tiragem, aí ele começa você começa a fazer comparação. Opa, mudou essa vibração, essa continua, porque tem vibrações que continuam, podem continuar de um mês para o outro. É o que eu faço também com a mandala astrológica. Então, por exemplo, sempre quando a pessoa já vem tirar uma segunda vez, eu já mandei, esqueço, né? Porque são tantas vezes eu esqueço. Também. Eu geralmente tenho a prática de fotografar a mandala, mando para ela ter, e eu gravo vídeo, às vezes eu gravo um áudio explicando para a pessoa, às vezes eu permito que a pessoa, durante a consulta, grave o áudio da interpretação da carta, né? Para ela ficar sempre escutando, meditar em cima daquilo, de vez em quando revisitar a mandala, ver o que ela já viu, né? E aí, quando ela resolveu tudo isso, aí ela vem tirar uma segunda vez, para ver como é que tá. Isso, é essa a ideia que eu falo para eles. Tem a duração de 15, mas se você sentiu a necessidade, tal, pode ser um mês, daqui 2 meses, se você viu que... E aquela coisa, eu também, né, tiro a foto e envio, né, mais ou menos, né, porque aí você tem que, né, já descrever no dia mesmo, já descrevo tudo, já envio via WhatsApp, enfim, via e-mail, e para a pessoa também refletir, porque não adianta eu ver tudo aquilo e não tomar atitudes também para modificar aquilo, né, Fabiano? Porque aí eu tô vendo, se eu não gostei daquilo, que nem eu falo, você viu que a vibração não tá boa ali. Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou ajudando que nem eu falo, o que você acha que você pode fazer? Né, deu essa carta ruim. O que você acha que deve melhorar? Aí a pessoa já vai refletindo, né? Então, ela já vai vendo soluções. Porque na hora, ela tá olhando de um problema só ali, né? Então, ela viu que aquele tá tendo um problema no relacionamento. Por que será que esse problema tá aí? Aí eu ainda pergunto para ela, por que você acha que esse problema tá aí? O que tá faltando para você, para essa vibração? E ela começa, isso de jogar para fora, também ajuda, né, o cliente, porque ele tá expondo, ele tá colocando, e é como se a gente precisasse de uma aprovação do outro para saber se a gente tá certo, tá no caminho certo, né? Fabiano, tem isso também, não tem? Quando você tira? Esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque, às vezes, isso pode ficar viciante. A gente não consegue tomar decisão se não consultar o tarô. Olha, tem isso. Se não consegue. Também tem isso, verdade. Porque isso é uma banalização. A Cláudia tinha até comentado um pouco sobre isso na conversa. Falou. A banalização do tarô, né? E aí também essa falta de autoconfiança, de seguir a intuição. Que aí sempre tem que perguntar pro tarô, sempre tem que perguntar pro tarô. Não, tem coisas que é só parar, respirar, refletir. Vai te vir a solução. Né? Pronto. Vai ao tarô quando, sei lá, é uma coisa que precisa refletir mais, tá bem
não consegues vir a tua decisão mesmo, pronto, e tu vai tirar uma dúvida lá com o oráculo, né? Com essas cartas mais espirituais, como se a espiritualidade falasse contigo nesse sentido. Que, Isso. no caso do egípcio, trabalha muito esse campo espiritual, né? Então a espiritualidade, Sim, trabalha. a séria, Trabalha. a espiritualidade pode falar conosco por meio do oráculo, eu acredito muito nisso, né? Quando eu tiro para mim, eu falo assim, olha, gente, eu não consigo ver vocês, então, olha, se manifestem por meio aqui das cartas e me dê Sim, com certeza. e dê um direcionamento para mim. E dê mais clareza, eu não tenho né? de ver, eu não tenho de onde ver vocês, então se manifestem nas cartas e me dê uma orientação. Pronto, eu acho que isso é possível. Mas tem que ter cuidado para não ficar viciante, porque tem gente que é muito viciante, não consegue tomar decisão se não consultar o oráculo. E não só nisso, em outras terapias também, né, Fabiana? Eu vejo, porque tem gente que eu falo assim, não, calma, você é capaz, e a gente colocar muito, né, essa coisa de que o controle está na sua mão, não na minha. Eu sou apenas um canal que eu vou poder te direcionar que quem vai tomar essa atitude é você, não sou eu, né? E não dá para você o tempo todo vir ver ter a certeza, porque aí você é como se desse o volante na mão, que nem eu tô dando, olha, Fabiana, já decide aí para mim, porque é fácil também, né? Se acomodar e falar, toma aí, Fabiano, resolve aí nas cartas para mim, que agora tem gente que faz, né? Isso às vezes se torna um tiro na ponta do nosso pé, porque quando a gente tem essa decisão como oraculista, né? E eu faço muito isso, eu não dou resposta para as pessoas. Eu falo, olha, essa é a reflexão. E agora tu toma essa tua decisão. Tu tens aqui, olha, o tarô orientou, aconselhou, mostrou aqui algumas possibilidades, né? Mostrou a luz, mostrou a sombra, e agora tu toma essa decisão. Claro que tem colegas nossos, tem outros tarólogos que às vezes dão a resposta. E muitas vezes gostam disso, sabe? As pessoas gostam disso. Elas não gostam de pensar muito, elas não gostam de tomar a decisão. E aí, mas ao mesmo tempo isso é um perigo, porque aí, como eu falei, como o livre-arbítrio interfere, ela toma outra atitude lá na frente, e aí depois ela vem culpar o oraculista, o tarólogo, o tarô. E aí dá uma confusão, né? Sim, dá, com certeza. Eu falo isso porque às vezes você pega pessoas que vieram de outro, né, que foram para outras pessoas, aí chega, não, mas você tem que me dar a resposta. Oi? Como assim? não é assim, vamos refletir, você tem que refletir sobre os assuntos, né? Não dá para ter a varinha mágica e vamos fazer a magia, não dá. Eu já passei por isso. Eu tenho a prática de consultar o tarô para mim, né? E aí eu consulto mesmo o tarô como... Às vezes é difícil, depois pode falar um pouco sobre isso, o próprio oraculista fazer a interpretação para ele. Né? Tem até umas charges na internet que é assim, né? Então, eu fazendo a interpretação para um cliente, aí tudo perfeito, tudo flui, né? Para mim mesmo, tá tudo emaranhado lá no meio, tá tudo uma confusão. Você não sabe o que fazer, né? Porque nós entrarmos dentro do nosso inconsciente é muito complicado, é muito tendencioso. Às vezes nós não conseguimos ver o aconselhamento, a resposta. O ego, né? Às vezes aparece também muito forte. Mas como eu tenho essa prática de consultar, quando eu tô com muita dúvida mesmo assim, que eu vejo que eu não consegui tomar a decisão por mim mesmo, né? E eu vou falando, me dá um direcionamento, oráculo, para eu pensar. Já saiu dele dar o direcionamento X, e eu, com o meu livre-arbítrio, falei, não, eu vou dar o direcionamento Y. Né? Pronto, eu só queria ter essa decisão, mas eu acho que é mais coerente esta. E, de fato, era assim. Por quê? Porque o livre-arbítrio interfere nisso. Eu queria um aconselhamento, né? Pronto, e depois o livre-arbítrio interferiu. E isso é ok, tá tudo certo, tá tudo... porque esta é a lei. Né? Dentro do... Agora, quem é muito Caxias, quem é muito assim... o oráculo que eu vou fazer é muito complicado, porque às vezes isso dá muitos problemas, né? Muitos problemas. Eu gosto de trabalhar mesmo com esse sentido de dar reflexão para a pessoa e ela toma as decisões que precisam ser tomadas. Ela viu, ela percebeu ali simbolicamente, ludicamente, por meio dos arcanos, dos arquétipos, como está a vida dela, o que ela precisa fazer, e pronto, é daqui tu tens que conduzir. É muito mais bonito do que eu te dar direcionamento. Embora muita gente procure isso, sabe? Eu falo isso porque eu também lido não só no tarô, mas várias terapias, né? A pessoa chega e fala, não, mas eu te mostrei, é isso. E é difícil a pessoa querer trabalhar também, né, Fabiano? Querer ir em busca do autoconhecimento e trabalhar aquilo, né? Que ela tá vendo que tá, né, notando aí.
Então, acho que é bacana você estar falando isso daí mesmo, de Olha, fazer as pessoas, né, estarem colocando isso daí, né? a Martinha entrou aqui, a Martinha Stefanelli, ela foi minha primeira mestra de tarô no Ó, Brasil. que É com legal! ela que eu fiz a formação. As primeiras informações que me deu do tarô foi ela. Bem-vinda. Não sei se ela ainda está Que aqui. bacana! Ela já falei isso para ela, que ela foi das minhas primeiras mestras. Foi a minha primeira mestra, na verdade, de formação, né, lá da Atma. E Aham. pronto, e é isso. E assim, o tarô é magnífico, né? Eu gosto muito, muito, muito. Eu falo que se eu tivesse passado essa existência sem conhecer o tarô, não seria o mesmo. Eu tinha que passar essa existência e conhecer o tarô. E há muito Conheço. tempo, engraçado, que foi muito curioso como chegou o tarô para mim. Acho que eu tinha lá pelos meus 20, início dos meus 20 anos, eu morava no Brasil, lá em São Paulo, numa casa que era de intercâmbio, assim, de jovens estrangeiros. Eu coordenava esta casa lá. E aí teve um jovem, que é um austríaco, ele esteve lá, o Bend, e ele morou 6 meses lá na casa. E aí, quando ele foi embora, ele estava organizando as coisas para voltar para a Áustria, ele falou assim, olha, e eu já trabalhava com espiritualidade, eu gostava muito, era muito envolvido com essas coisas assim, e ele falou assim, olha, eu tenho um tarô, tu gostaria de ter? Eu falei, gosto, e guardei. Não sabia patavina do como é que se interpretava. Sabia que Que era o tarô. aquilo, né? E todo aquele arquétipo que eu tinha, ai, o tarô, eu sempre achei o tarô assim uma coisa, ai, muito assim, né? E, A gente tem, e eu falo guardei. também, eu Mas também tinha olha, várias eu crenças. saí, me mudei, fui para outro bairro, mudar. Sabe aquele momento que a gente faz no final do ano que a gente joga fora tudo? Mas eu nunca me desfazia desta caixa, deste tarô. É o tradicional, né? Que é aquele bem tradicional. E foi para mim, eu tentava, tinha um livretozinho, porque sempre acompanho o livreto, mas não adianta. Sim. Tu não fazes um processo, o tarô não é só intuição. A intuição faz parte da interpretação. Eu falo isso nos cursos que eu dou aqui em Portugal. O tarô é uma das ferramentas para uma boa interpretação do oráculo, mas ela Sim. não é a principal, porque o tarô existe técnica, existe um aprendizado. Ele é como um vocabulário, ele é como uma língua, né? É como a língua, na medida que tu vais conhecendo mais a língua, vais conhecendo mais, tu vais aumentando o vocabulário. E aí tu consegue olhar para um arcano, né? Tu consegue olhar para um arcano desse assim e saber o que, que ele fala. Quando tu não consegue, A carta fala para você, né? quando tu não sabe a técnica, tu olha, não sei, o louco, deve ser uma coisa de ser louco, né? Do louco. Quem que é louco? Deve ser assim. Pronto, e assim foi. E aí eu sempre guardei. Quando eu iniciei minha jornada na Atma, de formação de terapeuta holístico, né? Terapeuta. Terapeuta tudo, e aí sempre eu via lá. Eu lembro que era exatamente esse movimento que eu ia. Eu ia no mural, lá da frente, tu conhece, da Atma, e Aham. eu via Conheço. sempre o curso de tarô terapêutico. Eu falava assim, eu preciso fazer este curso. E fui. Eu preciso fazer este curso. Aí até chegou o momento. Sim. E agora? E aí foi com a Marta que eu fiz a formação e pronto, e daí abriu maravilhoso, né? Hoje eu estudo diariamente tarô, né? Eu vim para Portugal, tive a Bacana. oportunidade de começar um curso de formação, né, do tarô, e olha, é maravilhoso, Bacana. porque uma das formas melhores de nós aprendermos o tarô é ensinando. Isso é a pedagogia, Ah, com né? Nós certeza. aprendemos ensinando as pessoas, é uma forma que o nosso cérebro E aprende mesmo, né? E pronto, eu aprendo isso. cada vez mais porque eu tenho que estudar, eu tenho que passar para as pessoas, e é maravilhoso. E aí, o tarô, como que é, a gente, ó, a curiosidade, né, aqui no Brasil. Aí em Portugal, como é visto o tarô? Eu tenho uma reflexão particular, assim, daqui, do tempo que eu estou aqui, que eu já percebo, né? Olha, o tarô, ele é uma ferramenta europeia, né? Então, ele se difunde na Europa, em França, né? Uhum. Então, está enraizado aqui na história do europeu o uso do oráculo. Isso é um fato, né? Isso é um fato. E os portugueses gostam muito do oráculo. Eles gostam muito de consultar o tarô. Embora Portugal seja muito, muito católico, né? Então, por isso que é minha dúvida, né, pela religião, né, ser É, muito forte aí, né? mas as pessoas procuram para consultar, para falar, porque assim, historicamente, o tarô de Marcélia, pronto, ele chegava na verdade, o jogo do tarô que inicialmente as pessoas jogavam como para fazer poesias, né? E tem um pouco na história do Reino de Portugal que foi proibido o uso do jogo, das cartas, porque as pessoas estavam tão viciadas com aquilo, assim, que eles não queriam trabalhar.
E aí foi proibido. E aí começa toda essa proibição, esse Essa olhar proibição. perturbado do tarô, por causa que a pessoa não queria trabalhar porque eles queriam ficar jogando. E inicialmente o tarô, as pessoas jogavam e faziam poesias em cima daquilo, não tinha uma interpretação iniciática, né? Inicial. Pronto. E aí tem uns estudos recentes agora que o Ney Naif, que é um grande tarólogo do Brasil e reconhecido mundialmente, né, que ele falou que, por exemplo, um dos países responsáveis de espalhar o tarô pelo mundo, depois que veio lá veio fazendo todo esse caminho, que não se sabe exatamente a história do Pra tarô, chegar. né? Tudo muito obscuro, né? Tarô, que depois até que chegou pelas cruzadas, talvez na França, e foi chegando nos reinos, né? Mas aí conta que parece que foi por causa que os portugueses eram fortes nas navegações, né? Então foram até a Índia, chegaram ao Brasil, né? O Novo Mundo, tudo. Eles que foram responsáveis de espalhar as cartas, assim, o jogo e essa ferramenta pelo mundo por causa das navegações. Né? Mas Portugal gosta muito. Nós tem muitos tarólogos aqui, as pessoas consultam mesmo, né? E eu falo que Bacana. está no sangue, talvez está no sangue das pessoas aqui, porque já tem, é coisa de DNA, é coisa de memórias, né? Que está Sim, divulgado. E sim. as pessoas Sim, levam muito a sério, o português leva muito a sério. Eu acho muito. você tá falando um pouquinho de Uhum. história. Data-se que, assim, desde lá dos egípcios já se usava esse oráculo Isso, para a questão, das histórias vem né? do Egito, né? Como tudo vem do Isso, tudo vem de lá, né? Não tem como. E o quanto, e aí foi se difundindo, e cada um foi alinhando, que nem você falou, tem o tarô cigano, que é totalmente diferente, tem o de Marcelo, e outras ramificações, que até no próprio tarô egípcio a gente tem ramificações. Uhum, Né? sim. Tem uns que se interpretam, então às vezes você compra, que nem você falou, a caixinha e já vem e é difícil, né? Eu já cheguei também a pegar uma caixinha e olhar e falar assim, nossa, cara, isso é para mim uma coisa de outro mundo. Eu acho que talvez também foi um dos primeiros contatos, né, que eu vi. Eu falei, ah, não, acho que isso não é para mim. Foi um dos primeiros contatos, porque eu achei tudo muito confuso. E depois eu peguei e aí que eu, no meu caminho energético, aí trabalhando com energia, que eu sou apaixonada, e aí que eu acabei caindo, assim, sabe? Tipo, aí me chamando, né? Que nem você falou. É aquela luzinha que tá ali falando, olha, eu tô aqui, você precisa dessa ferramenta, você precisa... E quando eu fiz, eu me encantei. Porque eu falei, cara, tudo a ver com o que eu trabalho. Nossa, vai ajudar muito, tanto a mim, porque acho que a gente tem que olhar a ferramenta para você, para você passar para o outro, né? Isso. Pá, eu acho que isso é importante. Para mim também o trabalho com o tarô, com o oráculo é magnífico, assim. E eu vejo muito como um processo de autoconhecimento. É um pouco a filosofia que eu trabalho nas formações, como autoconhecimento mesmo, né? Porque as cartas que eu já falei no início são revelações de nós mesmos, né? Sim. Então, nós olhamos uma carta, são as nossas manifestações no mundo, são nossas formas de nos movimentarmos no mundo. Por isso que quando nós tiramos, fala muito de nós. Fala muito de nós ali, as cartas, né? Com certeza. Então, para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento. E se a gente faz uma prática diária, se a gente usa o tarô como um processo de meditação. Existe até um livro aí do Brasil, da editora Paulinas, que fala Meditando com os 22 Arcanos, se não me engano, assim é o Olha que livro. legal. Então é muito Vou dar uma interessante. pesquisada. Tem uma outra brasileira que tem um canal no YouTube chamado Arquétipo, ela cria meditações em cima de cada arcano, né? Olha Então, que se a gente tem essa bacana. prática diariamente, meditar com cada arcano, que é o quê? É acessar a energia daquele arcano, por exemplo, Taqueira. né? Meditar com o anjo da temperança, né? O que é o anjo da temperança? É dentro deste autoconhecimento, desta possibilidade que nós temos que ter paciência, que o tempo é diferente. É diferente do que o seu Nós temos que tempo, né? aprender a ponderar as coisas, né? A ponderar, não ser nem 8 nem 80, né? Não, dente por dente, é chegar ao caminho do meio ali, né? É fazer um processo de cura, né? A nossa ansiedade, que quer que as coisas aconteçam tanto. Por Só isso que o para anjo da ontem. temperança, e aí pedagogicamente o Ney Naif, ele distribuiu os arcanos maiores em caminhos, né? E o anjo da temperança, ele é muito bonito, mas ele Lindo. pertence ao caminho da dor. Isso eu acho muito Olha, curioso, porque na distribuição ele pertence ao caminho da dor. Por quê? Porque é a dor do tempo.
sabe? E quanto nós vivemos a dor do tempo, porque nós não Adoro podemos e o esperar o tempo. controle, né? O controle de que a gente não consegue controlar o tempo, né? Nós não esperamos o tempo acontecer, nós iniciamos a semana, queremos já resolver as coisas da sexta-feira, né? Então aí o anjo da temperança vem falar assim, olha, cada coisa tem seu tempo, pondera, reflete, né? Se acalma, é um pouco isso. É por isso que ele é o anjo da cura também, ele está no caminho do meio, do caminho da dor. Bacana. E assim é maravilhoso. Bom, Se a gente vai Fá, distribuindo essas... O simbolismo é maravilhoso. agradeço aí, gratidão por estar vindo aqui compartilhar tudo isso com a gente. Nosso tempo aí tá se Eu esgotando, agradeço. que pena. Muito obrigada, sempre, né, vem aí. E obrigada por todos